Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Nós vamos começar esse curso bíblico e o primeiro assunto nós vamos falar sobre a Bíblia. Quem escreveu? Como esse livro chegou até nós? Tá? Como ele foi produzido? Que material? Que língua? E outro, como é que nós podemos dizer que este livro é a palavra de Deus? Tá? Então, a Bíblia ela foi escrita por 40 homens diferentes durante um período de 1.600 anos. Tá? Uma definição simples da Bíblia é a palavra de Deus para toda a humanidade. Tá? Por isso foi escrito em linguagem humana, simples, popular, né? Apesar de muitos terem dificuldade de entender, mas em linguagem para que todos pudessem entender. Tá? E foi, como já falei, num período de 40 anos, de 40 homens em 1.600 anos, começando com Moisés, né? Que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia em cerca de 1.500 anos antes de Cristo, até o apóstolo João, né? Mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, né? Então dá um tempo de 1.500 até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos 1.600 anos. Esse é o período que a Bíblia levou para ser escrita. Esses 40 homens diferentes, tá? Pessoas diferentes. Agora, pensa numa coisa, imagina um livro que tenha sido escrito por 40 pessoas diferentes durante 1.600 anos, tá? E pessoas que não tiveram, a maioria não teve contato entre si, nem poderia, né? Não viveram numa mesma época, né? Foi um período de 1.600 anos, então não tiveram contato entre si, não marcaram uma reunião, né? Sobre que assuntos iriam escrever, como é que tá indo a obra de cada um. Não teve esse tipo de acordo, né? Devido às dificuldades tremendas que havia antigamente, né? Os livros eram escritos à mão, eles eram manuscritos, e à medida que ia sendo escrito, ia sendo adicionado, né, ao conjunto de livros da Bíblia com o passar dos anos. Mas agora você imagina 40 pessoas que não combinaram, não conheceram, né? Não se conheceram, que escrevessem inspirados por Deus, cada um inspirado por Deus. Eles sabiam que estavam sendo inspirados por Deus, mas não sabiam que esses livros um dia seria mais tarde, né? Os livros que eles estavam escrevendo seriam ajuntados num só volume, formando a Bíblia que nós temos hoje, tá? Agora imagina a dificuldade de escrever isso, né? Se fosse puramente humano, creio que não chegaria a acontecer, porque teria que ser um planejamento tremendo, não com as facilidades que temos hoje. Nós estamos falando disso de antes de Cristo, tá? Que a maior parte da Bíblia foi escrita, tá? Só hoje o Novo Testamento, né? Depois de Cristo. Mas agora imagina se eles reunissem esses escritos todos, fizessem separadamente, né, inspiração de cada um, e depois, mais tarde, alguém ajuntasse tudo num único volume. Que confusão não seria, tá? Mas com a Bíblia isso não aconteceu. Ela tem começo, meio e fim. A Bíblia não é um livro de mitologia, com pessoas, lugares e fatos que não aconteceram, mas não, tudo na Bíblia, as histórias, as pessoas, tá? Os países, os rios, tudo ali tem histórico, está contido dentro da história humana. E outra coisa, alguns desses lugares, né, que a Bíblia aponta existem até hoje, tá? Como a cidade de Jerusalém, cidade de Roma, Belém, Atenas, tá? São lugares que existiram. Reis e personagens como Moisés, como Josué,
como Salomão, como o rei Herodes, como o rei Nabucodonosor. Então essas pessoas têm existência histórica, não está preso somente dentro do contexto da Bíblia. Rios como o rio Jordão, né, o rio Nilo, tá? Então são locais, o rio Tigres e o rio Eufrates, onde se supôs que ali teve o Éden, né? Então todos esses pontos geográficos, pessoas e tudo mais, são descritos e são verdadeiros, né? Então isso mostra realmente que a Bíblia é um livro inspirado para que desse tudo certo, né? Encaixasse tudo. Não é um livro humano comum, né? Agora, como é que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita basicamente vou citar dois materiais que os livros antigos eram escritos, tá? O papiro e o pergaminho. O que era o papiro? O papiro era uma planta que crescia junto aos rios, como o rio Nilo, né, no Egito, o rio Jordão, lá em Israel. Então, essas plantas, então, elas eram finas, né, como caule fino, as folhas em cima. Então, cortava esses caules, né, macerava e botava prensava, botava para secar, depois fazia uma esteirinha, né, e escrevia sobre eles. O outro é o pergaminho, né, que tem origem, segundo diz, da cidade de Pérgamo, que era uma grande produtora de pergaminho, né? Então, o que era o pergaminho? Era pele de animais puros, né, segundo a lei judaica, como o carneiro, por exemplo. Então, a pele ela era limpa, raspada, né, devidamente preparada para que fosse escrita sobre elas, né? E também o modo como foi escrito e as línguas em que foram escritos, né, foram basicamente duas. O Antigo Testamento, você tem o hebraico, e o Novo Testamento, o grego. O Antigo Testamento tem alguns textos também em aramaico, tá? Mas basicamente em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Por que em grego? Para que fosse espalhado para todo o Império Romano, porque o Novo Testamento atingiu, né, o Império Romano, onde ele se difundiu ali a palavra de Deus, tá, entre aqueles povos e países por ali, tá? E o rolo e pergaminho, tem mais uma coisa para falar, que é citar dois textos bíblicos, né, em Salmo 40, versículo 7, onde diz, né, que o salmista diz: no rolo do seu livro está escrito de mim, uma profecia sobre Jesus que viria, né? E pergaminho, quando Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:13, ele diz, né, quando você vier, traga a minha capa e também os pergaminhos, tá? Então, há essas menções bíblicas sobre esses materiais. Bom, nós iniciamos uma palavra aqui sobre o que é a Bíblia, como ela surgiu, como chegou até nós. E dando prosseguimento a esse estudo, então vamos ver como nós podemos dizer que as cópias, né, são realmente a palavra de Deus, que elas não foram alteradas, tá? Então, como é que era feito esse processo de transferência, então, essas cópias dos originais da Bíblia? Bom, os originais também tiveram um tempo de vida útil, tá? Hoje não se tem conhecimento de nenhum original da Bíblia, né, conforme foi escrito pelos autores, mas Deus preparou uma classe de escribas, né, e a partir da primeira cópia dos livros originais, então surgiu essa classe de escribas, né? Deus preparou essa classe de escribas que tinham o trabalho de copiar com todo zelo, todo cuidado, para não ter nenhum erro, tá bom, na hora da transcrição. Então eram homens pacientes, capazes, preparados para fazer a cópia. Então a primeira cópia foi feita do original e depois as outras cópias foram sendo feitas a partir das cópias que foram criadas. Tudo isso com muito cuidado. Eles
por exemplo, eles não copiavam assim nada de cabeça, nada memorizado, tá? Eles olhavam para a cópia e falavam e iam escrevendo, tá? Palavra por palavra, letra por letra, tá? Quando eles terminavam a transcrição, eles faziam a avaliação daquela transcrição. Se era o mesmo, eles tinham anotado isso, se era o mesmo número de palavras, se era o mesmo número de letras. Muitas vezes ainda tinha uma palavra centralizada, né, que eles tomavam como base ali para da fidelidade da cópia, né, para que tudo fosse, nada fosse saísse errado. Então eles tomavam um cuidado extremo, tá? Bom, muito bem, mas tem alguma prova, tá, sobre que não foi introduzido, omitido, né, palavras, textos, não houve erros na transcrição das cópias? Bem, em 1947 foi descoberto, próximo à cidade de Jericó e do Mar Morto, né, aquela região. Então, pastores de cabras que apacentavam por ali as suas cabras, uma se extraviou, foi parar numa caverna, e aí o pastor foi atrás da sua cabra, e lá dentro da caverna ele descobriu vários potes de barros envolto em panos de linho, né, para evitar alguma contaminação que alguém que colocou lá. Eles, interessados naquele material ali, aqueles pastores levaram aquelas cópias à Universidade de Jerusalém, tá? E eles traduziram, né? Leram aqueles materiais ali, e eles viram que a maioria era cópias de partes de livro da Bíblia e até mesmo um livro inteiro do profeta Isaías. E olha que esse livro é grande. Então, uma cópia inteira do livro do profeta Isaías e várias outras partes de outros livros, né? E outros livros menores. Então, eles viram que aquelas cópias, né, fizeram ali a tradução delas para o hebraico e viram essa similaridade. Eles que queriam testar, saber de quando era aquele material. Então mandaram para a Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, que pela técnica do carbono 14, eles viram que aquelas cópias eram de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Ou seja, como eles estavam ali em 1947, tá, já tinha mais de 2.000 anos aquelas cópias. Tá? E aí, o que se tira disso aí? Cópias de mais de 2.000 anos. Eles pegam o livro do profeta Isaías de hoje, comparam com a cópia do livro do profeta Isaías que estava ali, né, que eles descobriram, tá? E compararam e viram que as cópias são idênticas, né, devido ao processo de conservação, porque aquele lugar, aquela área é muito seco, a umidade é muito baixa, ainda estava tampado assim, preservado do calor, da luz solar. Então aquelas cópias ainda se mantiveram, tá? E elas são guardadas até hoje, tá? Justamente como uma prova, mas já foram fotografadas, já foram descritas, tiradas, né, para que se preservasse a sua qualidade até hoje. Então nós temos, Deus Deus preparou homens como os escribas, né, para fazerem com todo cuidado. Eles tinham a noção, né, da importância daquelas cópias. Então eles copiavam com todo cuidado, né, sabendo que aquelas cópias eram a palavra de Deus. E isso aí foi comprovado, né, por aquelas cópias que acharam ali próximo ao Mar Morto, né, entre o Mar Morto e a cidade de Jericó. Então eles viram que
essa semelhança ela foi mantida, né? As cópias eram idênticas, tá? Graças ao trabalho dos escribas, daqueles que escreveram e guardaram, né? Para evitar de perseguições naquela época, guardaram ali, tá? Mas tem um terceiro item também, as profecias. As profecias bíblicas, né? Elas têm predições do futuro, não que foi, né, para mostrar, né, para aqueles que estavam lendo as coisas que iriam acontecer. E eu vou citar apenas algumas dessas predições feitas sobre Jesus Cristo, ele, o seu ministério, né? Então, vamos mostrar algumas predições sobre Jesus Cristo, tá? E essas predições são com detalhes, tá? São detalhadas, algumas têm detalhes específicos, tá? Que não podem ser adaptados. Diz que é isso, diz que é aquilo. Não, é uma linguagem clara. Tá? Então, por exemplo, sobre onde seria o nascimento do Messias, o Cristo, o guia de Israel, tá? Então, por exemplo, nós temos em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que ali fala da predição do Messias, aquele que guiaria o povo de Israel, tá? Isso está lá escrito também em Mateus capítulo 2, do 1 ao 6. Então vejam bem, dentre tantas as cidades de Israel, tá, há na Bíblia uma predição, algumas outras, né? Mas predições sobre onde nasceria o Messias, o guia, o rei de Israel. Então está lá, Miqueias 5, 2. Tanto que quando os escribas, Herodes perguntou aos escribas, quando aqueles 4 magos chegaram até ele falou onde seria, né? Em Belém de Judá, está lá em Mateus 2, do 1 ao 6. Tá? Belém de Judá falou em cima, não chutou, vai ser mais ou menos por ali, por lá. Não, Belém de Judá. Nós vamos falar sobre um assunto, sobre a Bíblia. Por que ela é chamada de Bíblia? Quem chamou a Bíblia pela primeira vez por esse nome foi o grande pregador João Crisóstomo, por volta do ano 400 depois de Cristo. João Crisóstomo, no ano 400 da nossa era. E a Bíblia, essa palavra é grega, né? E a palavra Bíblia significa livros, porque afinal de contas a Bíblia é um conjunto de livros inspirados por Deus. Mas a Bíblia, ela mesma não se chama por esse nome, mas por outros, né? Como por exemplo, Escritura em Mateus 21, 42, Escrituras Sagradas também é outro nome pela qual se chama, como lá em Romanos 1, 2, e a Palavra de Deus, Mateus 7, 13, e o Livro do Senhor, Isaías 34, 26, e outros nomes, né? Esses são alguns exemplos. A divisão da Bíblia, como a Bíblia ela é dividida. A Bíblia é um livro, mas, porém, ela está dividida em 66 livros, né? Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, né? São ao todo 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento, né? As versões bíblicas, tá? São versões bíblicas. Você já deve ter reparado que muitas vezes a Bíblia fala, uma Bíblia fala de um jeito, outra de outra. Tem algumas palavras assim diferentes, né? Ela é colocada com algumas palavras assim
diferentes. Mas isso é porque existem várias versões bíblicas, tá? A linguagem bíblica, né, a maneira de traduzir a Bíblia vai se aperfeiçoando e vai se adaptando a cada tempo, a cada vez por vez. Então, mas preste atenção numa coisa, o conteúdo original, né, a versão original em hebraico e grego não mudam, tá? O que muda é a versão. Como assim? É porque numa língua, o português, por exemplo, né? Então, de vez em quando, há algumas alterações na maneira de escrever, algumas correções. E também algumas palavras vão se tornando obsoletas, como a palavra obsoleta, né? Então, vão se tornando fora de uso, né? Deixam de ser usadas com o tempo, se tornam fora de uso ou obsoletas, né? Então, por isso, de vez em quando, é feita algumas revisões na tradução, não porque a Bíblia esteja errada, mas é para aperfeiçoar a tradução usando palavras, né, que deixaram de ser utilizadas ou perderam a importância, e agora se acerta melhor a tradução da Bíblia. É um acerto melhor, é uma composição melhor na tradução da Bíblia. Isso acontece, tá? Mas, novamente, não é a original que muda. Muda a tradução, o aperfeiçoamento da tradução. E sem contar também que muitas vezes se lançam edições especiais, né? Bíblia de estudos bíblicos, por exemplo. Então, tem Bíblia de profecias, Bíblia de promessas, Bíblias financeiras, Bíblias focando um assunto, ou trazendo Bíblia comemorativa, né, de igrejas e tal, sei lá o que, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Volto a dizer, em focar isso daí, o conteúdo é o mesmo, o que muda é uma melhora, uma adaptação a novas palavras, porque o vocabulário, o modo a quantidade de palavras e o modo de se referir, de falar, vai também mudando com o tempo, né? Então, sobre as versões bíblicas, qual falamos, a primeira tradução da Bíblia para o português, para o nosso idioma, né, foi iniciada pelo pastor João Ferreira de Almeida. Ele era português, João Ferreira de Almeida, né? Ele viveu de 1628 a não estou olhando aqui, tá? De 1628 a 1691, tá? E a primeira versão da Bíblia em português completa, né, que foi editada em português em 1819. Mas o João Ferreira de Almeida, ele começou a traduzir a Bíblia, né? O primeiro Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, mas antes dele concluir, ele veio a falecer em 1691, tá? E aí outros pastores, seus amigos, né, então continuaram a tradução. Ele parou em Ezequiel, né, fez o Novo Testamento, antigamente grande parte do Antigo Testamento até Ezequiel. Aí, quando ele faleceu, então outros colegas seus, amigos, né, concluíram a obra, né? E desde 1819 que nós temos a Bíblia já publicada em português, tá? E algumas versões que nós temos hoje, tem várias, né? Citar algumas. Então tem a versão Arque, Almeida, revisada e corrigida, a versão Ara, Almeida, também corrigida e atualizada, revisada e atualizada, a NVI, nova versão internacional, e BLH, né, Bíblia na linguagem de hoje, tá? E nós temos também referências bíblicas, é bom citar.
tá? O que vem a ser texto, contexto e referência. Então, texto é um conjunto de palavras numa passagem bíblica. Tá? Contexto é a parte que vem antes e depois, tá? do texto que você está examinando. Referência, então, é quando você faz menção, liga dois ou mais assuntos, né? Dois ou mais textos que trazem mensagem parecida, tá? Então e ainda tem versículo. O que é versículo? É uma porção de um texto. Antes de encerrar, deixa eu falar para você que a Bíblia, ela quando os livros antes, eles não tinham divisões, tá? Em capítulo, versículo, nada disso. Isso foi para facilitar, né, a maneira da gente entender e estudar a Bíblia, né? Então, a primeira versão feita assim, já dividida em capítulos e versículos, né, foi a partir do ano 1550, porque antes disso não vinha essa divisão em capítulo e versículo. Olha só, era muito mais difícil de você acompanhar, de você... Pensou? Você procurar um texto sem ter divisão de capítulo e versículo? Então ia ser realmente um transtorno. Então vamos ficando por aqui e depois nós continuamos, tá bom? Deus possa te abençoar, te guardar, você e toda a sua família. Amém?